fóssil ou de origem renovável, eles transformam essa energia química em energia mecânica e faz, através da transmissão, a movimentação dos veículos. Essa tecnologia ela já está há mais de 100 anos, né, dominando o mundo, e cada vez mais ela vem melhorando o desempenho dos veículos, melhorando o desempenho dele em conforto. Os veículos estão cada vez melhores, andam com uma autonomia muito maior, mas tem desafios a serem superados. E um deles que está causando uma pressão muito grande são os motores, são as emissões, né? A parte ambiental, os motores de combustão interna, ele produz, a partir da combustão, emissões gasosas que fazem mal à saúde humana, né? E também à natureza. Então, certo. E há uma tendência... Não, eu ia perguntar se é uma tendência à eletrificação. Sim, eu ia até comentar isso agora. É uma tendência. Existem também tecnologias de motores que usam veículos híbridos, que usam tanto os motores de combustão interna, mas associado a eles um motor elétrico que vai de um grau bem básico só apoio, ajuda, parte muito pequena, até um nível bem complexo e total de hibridização, que é chamado de veículos elétricos. Então, existem motores, veículos híbridos, que fazem... você tem uma movimentação tanto pelo motor a combustão interna, como também com os motores a combustão, a motores elétricos. Eles podem ter, como eu falei, simplesmente um apoio, ajudar em algum estacionamento, ligar, desligar o veículo, até também dirigir longas distâncias, 100, 100, 200 quilômetros. E, finalmente, né, tem os motores elétricos, totalmente elétricos, que são basicamente dois tipos. Os motores que são carregados na bateria, né, os veículos, você chega, o carro põe na tomada, eles são carregados, carrega a bateria de energia, e esses veículos também têm um sistema de freio que recupera a energia que você gasta na frenagem. Em vez de dissipar em calor, você pega aquela energia cinética e transforma em energia elétrica e guarda também na bateria, e você consegue ter um desempenho grande com esses veículos, né? Hoje a tecnologia faz os grandes veículos, eles têm bateria de lítio, uma tecnologia ainda cara, mas que está em processo cada vez maior de melhoria, e eles conseguem um desempenho de 500 quilômetros de autonomia. E os veículos, a célula de combustível, que também são veículos elétricos, você abastece com hidrogênio ou algum outro que faz a reforma desse hidrogênio, que combinado com oxigênio, gera energia elétrica e poluição zero. Então, esses são os dois, esses três tipos, né, que hoje coabitam e circulam no mundo. Certo. E os motores térmicos, você acha que tem também tecnologias para melhorar o desempenho desses motores, a combustão, ou eles estão fadados a serem cada vez menos utilizados? Os motores térmicos, né, que são chamados de motores de combustão interna, como a gente falou, a eletrificação é uma coisa que vai acontecer, né? Já está acontecendo e vai acontecer. Só que quando você tem uma tecnologia nova entrando no mercado, ela quanto mais disruptiva, quanto menos desafio ela tem que vencer. Então, os veículos elétricos e os híbridos ainda têm ainda
desafios grandes a serem vencidos. Além disso, a tecnologia antiga, quanto menos ela tem a oferecer para melhorar, mais rápido também ele é substituído. E os motores de combustão interna, os veículos que utilizam motores de combustão interna, tem muita tecnologia também que ele é capaz de ainda melhorar, né? Então, acredito que vai coexistir esses tipos de motores e os motores de combustão interna por muito tempo. Só para ilustrar... Sim, pois não, desculpa. Não, eu ia perguntar aí no INT como foi que surgiu esse tema, né? E se tornou tão importante. Bem, esse tema surgiu quando assim que eu fiz o meu mestrado em motores ciclo-Otto, que era um motor a gasolina. O doutorado foi em motores a diesel. E aí, quando eu entrei no INT, via concurso, fui convidada até pela doutora Olga Ferraz, que era da divisão de corrosão do INT, e chamada pelo também doutor Paulo Gustavo, que era da divisão de catálise, e eles estavam falando que a Petrobras estava precisando contar com uma parceria, fazer uma parceria no INT para desenvolvimento de testes de desenvolvimento do combustível e a testar em motores, né? Isso foi uma felicidade grande para mim. E aí começou todo um processo que é longo, mas que está sendo agora sendo construído, né? Então a gente está construindo esse laboratório. Ele vai grande lá, está causando muita desalinhamento lá, assim, porque a gente acaba incomodando, toda a obra incomoda, né? Mas assim, as pessoas estão sendo fantásticas, todo mundo está ajudando, porque vai ser uma coisa muito boa para o INT, acreditamos, né? Certo. Eu queria que você falasse um pouco mais do laboratório, como é que ele vai funcionar. Enquanto isso, eu vou mostrando imagens aqui do laboratório em construção. O laboratório de motores, ele vai ter uma bancada que vai ser capaz de tanto uma bancada dinamométrica, né, que vai ser capaz de rodar tanto motores ciclo-Otto, né, que são chamados motores a gasolina, e os motores a etanol, quanto os motores diesel. Então, a gente vai poder desenvolver pesquisas na parte de combustíveis. O INT é forte nessa área, tem muito biocombustível sendo trabalhado em várias áreas do INT, na área de catálise, na área de corrosão. Então, a gente pode desenvolver esses testes também, essa melhoria na qualidade desses produtos. Nós temos também pós-tratamento, né? A gente vai ter equipamentos que são capazes de medir as emissões, tanto em bancada como veicular, e isso vai poder fazer parcerias, inclusive já estamos fazendo algumas parcerias de catálise, para ver a questão de pós-tratamento, de captura de CO2. Então, são possibilidades grandes de utilização desse veículo em várias áreas. As áreas de materiais, a gente vai ser utilização de troca de peça, tratamento superficial. Uma tendência também que é utilizada é você trocar a parte de metal, né, por a parte plástica, que são mais leves. Isso causa um impacto maior no veículo, assim, em termos de peso, ele acaba tendo que movimentar menos peso, e isso melhora também o rendimento. Então, eu acho que o laboratório vai ser capaz de atingir uma grande
e atuar com várias áreas do INT. Eu acho que vai ser um centro capaz de ser bem matricial, né? De transversal. Várias áreas vão poder utilizar e usufruir dessa tecnologia que a gente está tendo nesse laboratório. A gente vai ter um equipamento, né? A gente tem que um dos poucos no Brasil, ele é o chamado de um equipamento para medição de emissão on-board. Esse equipamento, não sei se vocês já ouviram falar do Dieselgate, né? Que foi uma descoberta que os veículos, eles operavam, o sistema eletrônico do veículo, ele reconhecia quando ele estava em teste, e aí ele acabava dando condições, ele autorregulava o carro sozinho para condições de melhor performance nas emissões. E aí, quando você ia para a vida real, dirigir em trânsito e dirigir na estrada, ele voltava às condições normais dele. E aí emitia mais do que era quando estava em teste. Então, esse tipo de evidência que foi evidenciado, foi necessário a criação de testes chamados Real Drive Emission, que são testes que são circuitos urbanos que são feitos. E aí esse equipamento é instalado em veículo e aí ele mede as emissões reais. Então, nós somos uma das poucas unidades, né, centros de pesquisa que tem isso aqui no Brasil. Então, um diferencial também. Então, a gente vai poder fazer alguns testes e poder ajudar a sociedade, a indústria, né, para melhoria constante, tanto dos combustíveis quanto dos seus veículos. Certo. E a gente estava mostrando aí as obras que já estão bem adiantadas, já subiu o prédio, né? Qual é a previsão de inauguração? A previsão de inauguração vai ser ano que vem, no início do ano que vem. A gente teve um impacto grande, né, da pandemia. A pandemia, apesar da construtora que está fazendo a obra, né, que ganhou a licitação, ela está empenhada em realizar e terminar a obra, tivemos problemas de equipamentos materiais que não conseguiam ser entregues, né, na obra, por causa da fábrica não estava entregando, parte de transporte, parte até de pessoal para operar, para fazer, os operários da obra, né, redução de operários. Então, tudo isso causou um impacto que fez com que a obra atrasasse. Mas, por um outro lado, a inauguração desse laboratório vai ser em 2021, que é o ano do centenário do INT, né? E o INT iniciou lá nos idos de 1921 como uma estação experimental de combustíveis e minérios. Era testando combustíveis, tinha uma bancada de motores para teste. Então, assim, 100 anos depois, a gente está inaugurando um laboratório capaz de continuar contribuindo para a sociedade, e esse laboratório de motores que ainda as previsões... Aí as pessoas perguntam, mas um laboratório de motores agora? Né? As pesquisas que estão que circulam, né, mesmo com todo o incentivo do governo em atingir as metas, o que a gente verifica aqui no mundo hoje, em 2020, 87% dos veículos ainda são puramente motores de combustão interna. E no Brasil, isso é mais de 99%. Em 2030, no mundo vão ser em torno de 46, mais ou menos, de veículos puramente
a combustão interna, mas no Brasil ainda vai estar acima de 80 e poucos por cento. Então, e a tendência é que é ser muito mais substituído por híbridos do que por totalmente elétricos. Então, os híbridos, os motores híbridos, os veículos híbridos também têm motores de combustão interna que fazem parte da sua propulsão, né? Então, a gente vai estar sempre tendo que trabalhar e desenvolver esse tipo de expectativa de melhoria para esses motores. Além disso, a área do laboratório ela vai ter a possibilidade de ter outras bancadas para outros tipos de veículos, né, para outros tipos de propulsão, que ao longo do tempo, quando for sendo melhorado e possível, né, investimento, a gente vai adquirir e vai continuar testando e trabalhando nessa linha. Certo. E, Valéria, qual vai ser a equipe que vai trabalhar nesse novo laboratório? Essa é uma bela pergunta. Lógico, porque é um sonho que eu estou realizando, né? Então eu pretendo atuar e trabalhar nessa área. Esse laboratório ele vai fazer parte de uma divisão, que é a divisão de engenharia de produtos. Todos os laboratórios e as equipes dessa divisão vão trabalhar em parceria, em conjunto com a gente, porque são pessoas de áreas afins muito, muito próximas, né? Então, são técnicos, mestres, doutores e que nos apoiarão. Como eu falei anteriormente, as outras áreas do INT também vão apoiar. Eu tenho também tenho um engenheiro que é o Décio, que é um pesquisador que tem mais de 44 anos de experiência, que está sendo consultor e trabalhando nesse laboratório, vai atuar junto comigo. O Alexandre Benevento, que também me apoiou desde a gênese disso tudo, ele é especialista em eletrônica e esse laboratório tem muita parte de eletrônica. Então, e eu queria aproveitar aqui para fazer uma divulgação que a gente está com o edital do PCI, que é o Programa de Capacitação Institucional, que é junto com bolsas do CNPq, e esse edital ele está aberto e o prazo termina amanhã. Tem bolsas para pessoas de mestrado, doutorado, recém-formados, técnicos. E eu gostaria, eu tenho 2 bolsas nesse edital. E são para engenheiros mecânicos e engenheiros eletrônicos. Então, gostaria que as pessoas acessassem o site do INT, que é int.gov.br, entrasse lá e verificasse se tem alguma área de interesse, e se tiver, se inscrever para que trabalhe junto com a gente, né? Então, é isso que eu espero. Ótima oportunidade aí. Sim. E com empresas, né? Existe já uma expectativa de trabalho, de projetos com empresas, né? Além da própria Petrobras, que está sendo aí a grande incentivadora desse novo laboratório. Sim, a Petrobras ela sempre foi muito parceira do INT e está sendo muito parceira nesse projeto, nesse trabalho. Eles têm uma demanda grande de trabalho que eles não suportam, assim, não é que não suportam, mas às vezes é muito intenso e eles precisam de apoio, por isso que eles têm essas parcerias com os grandes institutos de pesquisa e com as universidades. A localização do Rio de Janeiro é ao nível do mar e isso faz uma total diferença para testes, principalmente de testes de emissões. Então, são muito procurados esses laboratórios ao nível do mar para fazer esse teste. Então, a gente tem essa parceria com eles, tem a parceria, como eu falei, interna. A gente está montando um projeto junto com a DICAP
e junto com uma montadora, e para também um projeto para participar de um edital da Rota 2030, que são investimentos nessa área de melhoria, de veicular no geral, né? Melhorar todo o sistema, toda a linha de produção da parte veicular. E a gente pretende, então, desenvolver pesquisas nessa área. Então, a gente não está fechado de maneira nenhuma a parte de atendimento às indústrias para a realização de serviços tecnológicos, mas a gente pretende tirar sempre o melhor de um laboratório, né? Desenvolver, entregar uma coisa nova, entregar uma coisa que faça melhoria mesmo, faça diferença. Muito bem. Então vamos às perguntas do público, que já estão chegando aqui. Quem quiser pode mandar, que ainda acho que dá tempo. A primeira é enviada exatamente pelo seu colaborador, o Décio Maia, né? E ele quer que você fale um pouco sobre os benefícios aos motores da nova gasolina que a Petrobras lançou recentemente, especificada pela ANP. Ah, tá. A gasolina, agora, 3 de agosto, foi lançada uma nova especificação da gasolina, está sendo chamada da nova gasolina, mas ela é a mesma gasolina, só que com uma especificação mais controlada, que dá algumas vantagens, né? Uma delas ela tem uma faixa mínima para massa específica, né, da gasolina. Isso promove um limite e evita que pessoas, que outras, principalmente as fabricadas fora do Brasil, a importação, venham gasolinas muito leves. E quanto maior a massa específica, né, quanto menos leve vem a gasolina, mais energia tem naquela quantidade de combustível. E isso torna o motor, entrega mais energia, ele consegue ter um menor consumo de energia para a mesma potência. A faixa varia de 4% a 6% de economia de energia com essa faixa, né, limite mínimo. O que a gente recebeu de informação e lê sobre o assunto é que a gasolina produzida no Brasil já atendia de longe essa especificação, mas as gasolinas que eram importadas para manter o estoque, para você ter a quantidade de produção, né, às vezes vinham com uma massa específica mais baixa. Outro item, né, que também mudou é a curva de destilação, ela está em 50%. Isso faz ficar mais redonda, né? Se você tem menos variação da qualidade desse combustível, aí você consegue ter um desempenho melhor, um aquecimento do motor menor também. Então, ela tem essa vantagem. E o índice, que é o RON, né? Ele tem um limite agora, que é 92, e isso evita aquela batida de pino, como as pessoas falam, né, no linguajar comum, né? Bater pino, a detonação. É que bater pino não tem nenhum pino batendo, né? A gente ouve o barulho e tá batendo pino, mas não tem pino batendo. Esse é o barulho da combustão irregular que está lá dentro, que pode provocar até a quebra do motor se for em situações mais complexas. Então, você permite trabalhar com uma taxa de compressão maior, né? Então, nos veículos atuais, isso não vai... O que já estão rodando, a gasolina deve promover uma qualidade melhor, assim, um consumo menor, mas não vai afetar tanto. Agora, para os fabricantes fabricarem os novos motores, isso vai ser muito bom para que eles tenham um controle melhor, e aí eles acabam trabalhando com uma faixa tão grande
para evitar a quebra, né? Para bater pino, esse tipo de coisa. E aí eles podem reduzir essa margem. Então, para eles vai ser também muito importante, né? Certo. A Valéria Felisbino está perguntando se esses novos motores serão movidos com os combustíveis tradicionais, diesel e gasolina. Os motores a combustão interna, os motores utilizados para nos veículos híbridos, se essa é a pergunta dela, a melhor combinação, que seria uma combinação muito boa, inclusive para o Brasil, é você utilizar um veículo um combustível renovável, né, que você está recuperando, né, fechando um ciclo mesmo que você emita, ele vai crescer, vai prender o carbono naquele vegetal que vai produzir de novo o combustível. Então, ele seria o ideal. E aí você acaba tendo uma vantagem adicional. O Brasil ele tem uma matriz energética já bem limpa, né? Então, o ideal seria, mas ainda tem espaço para gasolina, o diesel, os biocombustíveis, como eu falei, também serão bem utilizados, né? Biodiesel. Então, esses combustíveis ainda vão circular por algum tempo. Mas isso também depende da pressão e do que é. Tudo pode ser muito mais acelerado, né? Dependendo do que é investimento, do que vem de esforço do governo para investimento, para infraestrutura. E aí isso vai mais ou menos. Mas os cenários previstos é que ainda vão coexistir muitos motores movidos a gasolina e a diesel. Certo. Tem uma pergunta aqui da Luana Ribeiro, que ela quer saber como os interessados podem concorrer a essas bolsas para trabalhar, pesquisar no novo laboratório de tecnologia de motores. Tá. Como eu falei, no site do INT, assim, e um desempenho melhor. É uma tecnologia que é possível, que está sendo já utilizada, então pode ser uma tendência também. Certo. E a Valéria Felisbino fez outra pergunta aqui, se as melhorias que vão ser propostas pelo novo laboratório, elas podem reduzir o custo final dos veículos. Talvez você não tenha um custo final do veículo mais baixo, mas você vai ter um consumo menor. Que a gente, fazendo uma comparação, um veículo elétrico, por exemplo, ele consegue converter a energia dele, se transforma 90% a eficiência dele é de 90%. Já um veículo, os melhores a combustão interna, fica em torno de 40%, 45% quando está bem redondinho. Então, você tem uma eficiência, é um veículo mais barato e para o Brasil isso é um grande desafio. Eu acredito que com a massificação da produção vai baixar os custos, mas um veículo híbrido ou elétrico, ele começa a partir de 120 mil, né? E no Brasil, somente 6% de quem consome um carro acima de 80 mil. Então, só 6% da população tem condições de comprar carro acima... Tem condições não, mas compram carros acima de 80 mil. Então, quanto mais tecnologia, os veículos vão ficar mais caros, mas você tem em consumo uma redução no consumo e você vai estar promovendo a melhoria do ambiente, né? Então, é um balanceado, né? Do que você recebe e do que você entrega. Certo, Valéria. Muito obrigado. Então, eu peço agora que você faça as suas considerações finais, que a gente está chegando aí ao final do nosso tempo, né? Então, eu gostaria que você desse suas últimas palavras aí para a gente.
Eu queria agradecer ao INT, a esse espaço de poder falar do laboratório de motores, de um assunto que eu gosto muito, e ter essa oportunidade de trocar com você, justo que foi excelente assim o nosso bate-papo. Agradecer a todos que participaram e pedir, né, e lembrar novamente que a gente está no INT para atender a todos, tanto a indústria quanto a sociedade, para melhorias e desejar que muitas pessoas também se inscrevam e a gente consiga selecionar um bom candidato que trabalhe com a gente nesse projeto. Perfeito. Muito obrigado, Valéria. Em nome da divisão de comunicação do INT, eu desejo sucesso no laboratório de Eu desculpa, deu uma agradeço a falhada. todos essa oportunidade. Tá? Certo. Obrigado, Valéria. Desculpa, deu uma travada aqui, eu acabei falando por cima. Então, eu vou repetir rapidamente, a gente está se despedindo, agradecendo em nome da divisão de comunicação do INT, né?